Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Laércio Schuster, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, colegas deputados, a todos que estão acompanhando a nossa sessão aqui no Parlamento, a ata da 29ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de abril de 2019. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, deputados Padre Pedro Baldissera, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 16 de abril do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Nilson Berlanda, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância do parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna os senhores deputados Sargento Lima, Ismael dos Santos, Ricardo Alba e Valdir Cobalcini. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Mauro de Nadal, MDB, Maurício Skudlark, Bloco Social Liberal, José Milton Schaeffer, Bloco PP, PSB, PRB, PV, Milton Obos, Bloco Social Democrático, e a senhora deputada Luciane Carminati, PT. Ordem do dia. Após ser discutido pelo senhor deputado Márcio Machado, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 13/2019, com emenda substitutiva global. Após ser discutido pelos senhores deputados Márcio Machado, Bruno Souza, Gessé Lopes, Maurício Skudlark, senhora deputada Ada Faraco de Luca, foi aprovado em turno único por maioria, pelo processo nominal, o projeto de lei número 152/2018, com emenda substitutiva global, com a seguinte votação: 25 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. Foram aprovados os pedidos de informação números 162 a 169/2019 e as moções número 156 e 163 a 173/2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 330 a 348/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 494 a 517/2019. As demais matérias constantes em pauta foram retiradas por acordo de líderes. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Rodrigo Minotto, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor prefeito do município de São Joaquim, Giovanni Nunes, fizesse uso da palavra para divulgar a 21ª Festa Nacional da Maçã. Ato contínuo, o senhor presidente abriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna a senhora deputada Ana Caroline Campagnolo. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavei a presente ata. Senhor presidente, essa era a ata da sessão anterior. E uma boa Páscoa. Obrigado, secretário. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito a assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Sargento Lima. Pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Eu quero cumprimentar aqui o nosso prefeito de Pinheiro Preto, Pedro Rambusch, que está fazendo a visita aqui, inclusive está solicitando um espaço agora na próxima quarta-feira, fará uma amostra do vinho aqui na galeria da Assembleia e solicita, através do nosso gabinete, também um espaço para divulgar a 8ª Feira do Vinho, 18 e 19 de maio, na cidade de Pinheiro Preto.
Obrigado pela presença, prefeito. Pela ordem, deputado Maurício Skudilarki. Pela ordem, também queria registrar a presença do Leandro Tomás, professor e diretor da Escola Antônio Rocha de Andrade, do município de Penha. Ele está acompanhado do amigo e vereador Isaac e do Marcos Vinícius Nunes, o nosso Marquinho, grande amigo de Penha. Sejam bem-vindos e, inclusive, dizer que essa escola, que se encontrava em situação precária, depois de muita luta, recebeu investimentos do governo e hoje ele estava até dizendo no sentido de ser motivado e grato, e é importante motivar o servidor. Esta presidência registra com alegria a presença de todos. Sejam bem-vindos. Agora sim, deputado Sargento Lima. Boa tarde a todos, senhor presidente, a todos os nossos pares deputados. Quero aproveitar esse espaço na tribuna no dia de hoje para agradecimentos, agradecer a cada um dos funcionários dessa casa, que desde quando coloquei o pé aqui, pude sentir que me sentia em casa, tamanho carinho, determinação e que eles transmitem, né, para os deputados que estão nessa casa aqui. Então, gostaria de agradecer aos funcionários dessa casa enormemente e também a nossa imprensa aqui da Assembleia Legislativa, imparcial, que faz um excelente trabalho também. Na manhã de hoje, tive a oportunidade de representar cada um de nós no 63 Batalhão de Infantaria, tá? Onde tive a oportunidade de transmitir o abraço de cada um dos 40 deputados dessa casa. E realmente eu me emociono quando visito uma unidade do Exército. Na caserna me fiz brasileiro no ano de 1991, e é impossível entrar num quartel e não sentir ali dentro a presença de Deus. Ver todos aqueles jovens motivados, é uma formatura muito bonita mesmo. A caserna é um local onde se ensina exclusivamente a amar desde a raiz de uma árvore que foi plantada em solo brasileiro até a sua última folha. A amar as pessoas sem distinção de raça, de cor e de credo. E um amor verdadeiro, pois o compromisso que é ali firmado ali é de salvar o seu amigo com o compromisso da própria vida. Então, tive uma excelente surpresa, me encontrei com o general Sérgio Henrique Carneiro Tavares, que no ano de 91 comandava a 14ª região aqui nossa, e como soldado eu fui entrevistado por ele. Era normal o general descer até a tropa e fazer entrevistas, e hoje encontrei ele lá, já com o cabelo bem branquinho. Então foi uma viagem que eu fiz ao tempo assim, e recebi um verdadeiro presente do presidente dessa casa, quando pediu para que representá-lo nessa oportunidade. Essa instituição, que tem 371 anos, ela vem servindo de lastro para a nossa segurança no nosso país. Então, quero expressar o meu agradecimento por hoje ter tido essa oportunidade de ter visitado o 63 Batalhão de Infantaria. Era isso que esse deputado tinha para falar para cada um dos senhores, e os abraços e cumprimentos retornaram, tá? Pelo general que comandou essa formatura no dia de hoje, foi transmitido para casa. Então, o que eu gostaria que o senhor transmitisse, senhor presidente, ao presidente Júlio Garcia, que a missão foi cumprida hoje de manhã com êxito. Muito obrigado. Ok, deputado, farei a comunicação ao nosso presidente. Pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria inicialmente de estender aqui um convite a toda a população do Vale do Itajaí para audiência pública no próximo dia 29 de abril, uma segunda-feira, às 10 horas da manhã, no auditório do SENAC, ali em Blumenau, quando receberemos a presença do superintendente do DENIT, o Ronaldo Cariano, para discutirmos, deputado Skudilarki, mais uma vez a questão da duplicação da BR-470. Duplicação essa tão debatida, tão esperada, com tantos entraves, mas que nós continuamos na luta
cumprindo a nossa missão aqui enquanto deputado estadual, embora seja uma demanda federal, mas importantíssimo, 74 quilômetros, deputado Alba, de Navegantes até Indaial, e há uma promessa de liberação de 12 quilômetros na região de Ilhota da duplicação, estamos na expectativa de que isso aconteça, e esse debate deverá trazer todos os segmentos representativos do Vale do Itajaí, para que possamos apressar e acelerar esse processo de duplicação. Lembrando que 40% da economia catarinense passa, deputado Nadal, pela 470. 40% da economia, deputado Berlanda, são mais de 30 mil veículos dia, 4 mil containers por dia na BR-470, deputado Ada de Luca. E é um grande desafio nós efetivamente concluímos pelo menos essa primeira parte até Indaial, não só preservando vidas, é uma centena de vidas, vítimas fatais todos os anos, mas também a questão do patrimônio e o desenvolvimento econômico de toda a região. E por falar nessa audiência pública, quando vamos cobrar certamente um cronograma, há uma promessa de que nos próximos 3 anos tenhamos a conclusão desses 74 quilômetros, naturalmente dependendo dos recursos que serão liberados. Eu preciso também trazer aqui a minha preocupação em relação à questão dos radares. Sei que já foi debate aqui nessa casa, 8 mil radares desativados no Brasil, uma atitude política, espero que pensado do presidente Bolsonaro, mas há alguns detalhes e entraves que nos preocupam, principalmente em Trevos, e quem conhece muito bem a 470, eu estava essa semana ali em Trombudo Central. Eu acho que não há uma família em Trombudo Central, deputado Vampiro, que não perdeu já alguém no trevo de Trombudo Central antes das lombadas eletrônicas. Com a colocação das lombadas eletrônicas, não houve mais nenhuma vítima fatal. Infelizmente, retiraram agora, se criou todo um problema, são 3, 4 cidades que têm acesso por ali. Então, há uma preocupação, e nós queremos também levar isso ao nosso superintendente Ronaldo Carione, esses lugares estratégicos. É preciso que o presidente Bolsonaro tenha bom senso, não é? Para que retome essas lombadas eletrônicas nesses acessos, principalmente aos municípios. E eu falo também da Serra São Miguel, Ibirama, Rio do Sul, onde já tivemos 2 óbitos depois que foram retiradas as lombadas eletrônicas. Só nesse final de semana, 14 acidentes. Nesses 3 primeiros meses do ano, mais de 50 acidentes nesse trecho ali do quilômetro 124, entre a chamada curva da Guarapeira e a pré-fabricar, a indústria ali, mais de 50 acidentes. Portanto, nós queremos aqui pedir, solicitar ao DENIT, e faremos isso pessoalmente também no dia da nossa audiência pública, dia 29 de abril, para que se coloquem taxões, uma sinalização melhor de redução de velocidade, para que possamos amenizar essa questão com a retirada dos radares na BR-470 e nas demais BR de Santa Catarina. Eu preciso também, senhor presidente, com muito carinho, fazer a minha homenagem ao Lar Betânia nessa tarde. Lar Betânia é uma entidade que surgiu em Blumenau há 40 anos, completou 40 anos no último sábado, e que surgiu após uma tragédia na periferia de Blumenau. Os pais, trabalhando na indústria têxtil, deixaram 2 crianças em casa, infelizmente foram brincar com fogo, incendiou, 2 crianças foram a óbito, e aí surgiu, a partir dessa tragédia, o Lar Betânia e o Lar Betel, que atende mais de 400 crianças na periferia de Blumenau, e eu gostaria que a nossa assessoria pudesse trazer algumas imagens da festividade no último sábado, nos 40 anos do Lar Betânia. Neste sábado, dia 13 de abril, aconteceu o evento de celebração dos 40 anos de fundação do Lar Betânia, que nestes anos acolheu com amor crianças e adolescentes. A solenidade foi conduzida pelo pastor Jonatas Costa, que fez apresentações das autoridades presentes e ilustres convidados. Em seguida, reverentemente, todos acompanharam o hino nacional brasileiro com hasteamento das bandeiras nacional, Santa Catarina, Blumenau e do Lar Betânia.
Homenagens e manifestações de agradecimentos fizeram parte desta celebração. O presidente do Lar Betânia, evangelista Orlando Matos Júnior, iniciou com seus agradecimentos. Gostaríamos de agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos os colaboradores que nesses 40 anos do Lar Betânia colocaram a mão no arado e contribuíram para que essa obra não parasse. E nós cremos em Deus que cada um que assim o fez possa ser abençoado grandemente por Deus. O prefeito Mário Hildebrandt falou em nome da administração municipal. Estamos aqui para parabenizar o Lar Betânia por esses 40 anos de trabalho, de dedicação, de envolvimento na transformação e no cuidado das vidas das nossas crianças e adolescentes. 40 anos onde nós vimos a história de muitas pessoas, muitas crianças e hoje cidadãos de Blumenau sendo transformados. 40 anos onde nós temos a referência de muitos que se dedicaram. Pastor Antônio Lemos, que sonhou com isso, Pastor Quinas, que dedicou boa parte da vida a isso, que foi a referência na cidade de Blumenau no cuidado de crianças e adolescentes, e agora o querido Orlando Matos, que também tem feito um grande trabalho à frente da presidência dessa casa. Então, minha homenagem, enquanto prefeito da cidade de Blumenau, a todos esses, aos professores, à diretora Ilse, que está se aposentando hoje, que se dedicaram, que se empenharam e que fizeram a diferença na vida das nossas crianças e adolescentes. Que Deus continue abençoando essa maravilhosa obra e usando essa obra para levar a sua palavra e restaurar vidas. Obrigado, Blumenau agradece. Deputado Ismael fez uma entrega de moção do Poder Legislativo e o vereador Marcos da Rosa entregou uma moção da Câmara de Vereadores de Blumenau. As crianças fizeram uma bela apresentação musical com a música Fruto da Criação. Representantes da família Quinas e Lemos, pastores que deram início a esse projeto, e família Willek, doaram o terreno para essa obra social, também fizeram suas considerações. Na oportunidade, as crianças fizeram homenagem à senhora Ilse pelos 40 anos de dedicação ao Lar Betânia, cantando a música Como é Grande o Meu Amor por Você. Encerrando a solenidade, o presidente da Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná e também pastor em Blumenau, proferiu as palavras finais e agradeceu a Deus pelas bênçãos derramadas nesses 40 anos do Lar Betânia. Obrigado, assessoria. Nossa gratidão a toda a diretoria, a todos os funcionários do Lar Betânia. Nós tivemos a oportunidade durante 10 anos, deputado Alba, de fazer parte voluntariamente do Lar Betânia, que hoje é orgulho para todos nós, blumenauenses, atendendo, como disse, mais de 400 crianças na periferia da cidade. Concluindo, senhor presidente, eu apenas gostaria de deixar aqui nossos votos de uma feliz Páscoa a todos os senhores deputados, aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, aqueles que acompanham essa sessão, lembrando que a Páscoa, sem dúvida alguma, para os cristãos, talvez simbolize muito mais do que o Natal, porque de nada valeria nosso Senhor Jesus ter nascido, não ter cumprido a sua missão e ressuscitado ao terceiro dia. Como diz os Hebreus, a pechar, passar por cima, não é? É isso que significa a Páscoa, a renovação de um novo tempo, de novos sonhos, de novos projetos. Sucesso na perspectiva de que Cristo vive, como disse Paulo, porque Ele vive, nós também viveremos. Obrigado. Pelo tempo de até 10 minutos, em breves comunicações, com a palavra o deputado Luiz Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente Mauro de Nadal, bom dia, demais parlamentares da casa. Pegando a esteira aí, na verdade, do deputado Ismael, de comemoração e agradecimento, eu ocupo essa tribuna nesse momento para falar sobre audiência pública. Eu, particularmente, Ricardo Alba, tinha uma divergência em relação à audiência pública, porque às vezes a gente faz uma audiência pública, ouve bastante e não consegue ter alguns encaminhamentos. Mas eu quero só recordar uma audiência pública, Nazareno, que foi feita na cidade de Laguna, no Farol de Santa Marta, há 3 anos atrás, no meu primeiro mandato, no dia 8 de abril de 2016. Por favor, assessoria. O Farol de Santa Marta recebe mais de 18 mil turistas durante a temporada de verão, que convivem com a falta de balneabilidade e de uma rede de coleta e tratamento de esgoto. Os dejetos são despejados direto no mar, provocando um grande impacto ambiental e oferecendo risco à saúde das pessoas que visitam ou vivem aqui.
Além dos turistas, 4.000 pessoas moram na localidade. Para discutir o problema, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa promoveu esta audiência pública para ouvir de perto a comunidade. A iniciativa de promover a audiência pública foi do deputado Luiz Fernando Vampiro, do PMDB, que presidiu o debate. Participaram representantes do Poder Público Municipal, Estadual e Federal, e também do Poder Judiciário e de organizações não governamentais. Também compareceram dezenas de moradores, como o administrador João Batista, filho de pescador e nativo do local. Cada verão é aquela agonia, né? Porque o fluxo de esgoto aumenta muito, de turista, né? E o farol sai de 3, 4 mil pessoas para 15, 18, 20 mil, e a prainha é o caos. Uma das coisas importantes aí que ainda falta, que a gente conta também com a força aí do Vampiro, é para a gente trazer o saneamento básico, que eu acho que isso aí vai garantir o futuro do farol e das nossas belezas naturais aqui da região. Caminharemos em duas vertentes. Uma vertente através da Casan, um financiamento próprio para a execução da obra, e paralelamente a isso, nós também caminharemos através da FUNASA, do Fundo Nacional de Saúde, um projeto para Brasília para a obtenção do recurso. Sareta, essa audiência pública faz 3 anos atrás. O Sareta tem conhecimento, e digo isso porque, a partir daquele momento, nós discutimos lá, levamos lá, Ismael, o Procurador da República, e para você ter uma ideia, deputada Ada conhece muito bem, você sabe quantas autorizações tem que pegar para fazer uma obra no Farol de Santa Marta? Não. Então, só para a gente relatar. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, INCEBio, da APA da Baleia Franca, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, e da Fátima. É mole? Não. Não é mole. E, a partir daquele momento, nós fomos atrás, tinha um projeto, o Mauro Candemil falou que tinha um projeto de saneamento no farol, e o projeto efetivamente existia. Mas das 468 residências unifamiliares, ela contemplava somente no leito da estrada. E essa audiência pública, o Procurador da República, Daniel Hickman, falou o seguinte: Vampiro, tem que ter regularização fundiária no Farol de Santa Marta, é obrigado a ter regularização fundiária, mas saneamento básico é tão importante ou mais quanto. Nós daremos anuência para que vocês consolidem esse plano e vocês trabalhem nesse sentido. Viemos com a comunidade a Casan, o diretor de operações da época, Paulo Meller, nos atendeu e disse que ia fazer um plano piloto para saneamento básico em Santa Catarina, totalmente diferenciado. Que, na verdade, no Costão, o saneamento básico ia mais de 30 metros e até na residência que estava lá embaixo, colocar, obviamente, toda a rede coletora lá embaixo. Seria um plano piloto, efetivamente feito em Santa Catarina. E o governo Raimundo Colombo avançou muito, e muito na área de saneamento básico. E é verdade que isso foi consolidado, e o Farol de Santa Marta criou uma expectativa muito grande. Eu já vou ceder a parte para a deputada Ada, mas no dia 18 de dezembro, a Casan esteve no Farol de Santa Marta, na prefeitura, com o Mauro Candemil, prefeito de Laguna, e entregou a ordem de serviço para a empresa executar o serviço. Antes disso, várias audiências, onde ficaria a rede coletora ou não, várias discussões, mas o que é mais importante, que este sistema de saneamento básico vai atingir 7 mil pessoas diretamente, moradores da localidade, e mais de 30 mil durante a temporada, que não teria qualquer tipo de saneamento básico num local que tem um farol de 27 metros, único no mundo, construído com óleo de baleia, desde 1891, um paraíso turístico a ser respeitado em Santa Catarina, e a partir deste momento há um investimento do governo do Estado de Santa Catarina na ordem de 16 milhões de reais de uma obra super importante e impactante para todo o sul de Santa Catarina, mas precisamente para o país, em virtude do patrimônio histórico que isso representa para toda a região. O meu objetivo aqui são 17 quilômetros de rede, são quase 1.000 ligações domiciliares, e é super importante e salutar. E teve uma reunião técnica na semana passada entre a Secretaria de Planejamento do município de Laguna e a Casan, e eles ficaram de, na segunda-feira, após a Páscoa, instalar, obviamente, o pátio de obras e começar
esta obra tão importante. Então, eu vim aqui para comemorar, para cumprimentar o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, que foi uma promessa que ele fez, da bancada do Sul, que também esteve unida, não foi só a nossa audiência pública que realizou isso, mas ela foi um motivador e propiciou, obviamente, esse clima e esse trabalho contínuo que nós fizemos ao longo dos 3 anos, mas, obviamente, de vir aqui dizer, e, obviamente, agradecer ao comandante Moisés também, que teve essa perpicácia de continuar aquilo que estava dando certo, não há dúvida nenhuma, o comandante Moisés e a Casan, obviamente que a bolinha estava no pênalti, né? Sem goleiro, só chutar, e ele chutou efetivamente, porque ele é um homem inteligente e sabe que isso vai render muitos frutos. Ele tem uma casa no Ipuã, o Ipuã fica muito próximo do Farol de Santa Marta, é da mesma comunidade, então por isso que essa sensibilidade é super importante, como eu tenho casa no Farol também, e tenho essa sensibilidade como todos os outros que têm. Deputada Ada, cedo uma parte. Parabéns, deputado Vampiro. Realmente, quando o senhor iniciou o seu discurso, eu também concordo, são poucas audiências públicas que têm resultado, né? Existem muito palanque e tal, eu também não sou muito a favor, mas essa o senhor deu sorte, né? Até também por ser secretário da infraestrutura. E parabenizar, ficou uma obra maravilhosa, ficou lindo. O Farol realmente é um cartão postal, não só para nós em Santa Catarina, para o Brasil. E a outra coisa, levou saúde, porque quando leva esgoto, leva saúde, né? Parabéns a todo o povoado, digamos assim, os veranistas do Farol, né? Parabéns ao seu trabalho e parabéns a nós catarinenses, que quanto mais divulgarmos o nosso estado, será sempre melhor para nós. Parabéns. Obrigado, deputada Ada, que conhece muito bem a região e foi também uma parceira desse trabalho. Mas dizer que isso foi um trabalho muito importante, será piloto, na verdade. Tem outras regiões que não têm, obviamente, tem a sua peculiaridade, como tem o Farol de Santa Marta, e não tem, obviamente, saneamento básico. Esse projeto piloto, que é financiado pelo fundo francês da Casan, é super importante, obviamente, que estaremos lá agora para fiscalizar. O Farol de Santa Marta não tinha acesso, hoje tem a SC 100 pavimentada, tem um ramal de acesso pavimentado, isso propiciou um aumento na economia local, substancialmente falando, triplicou o movimento durante a temporada e fora da temporada, e é isso que nós queremos para Santa Catarina, evolução, desenvolvimento, turismo de qualidade. A gente não quer mais que o turista chegue, obviamente, vindo da América, mas vamos dizer que nossos amigos uruguaios, paraguaios, que estão aí na semana de Páscoa, e cheguem numa praia, como a praia chamada de Prainha, que ela está, Mauro de Nadal, o Rodrigo Minotto conhece bem, ela está há 32 anos sem balneabilidade. É feito teste de balneabilidade em toda Santa Catarina. O resultado da Prainha do Farol a gente não precisa nem ver na plaquinha. A plaquinha está lá fazem 9 anos, imprópria para o banho. E, obviamente, que nós temos que mudar essa realidade e com ações nesse sentido. Saneamento básico com qualidade, de obra, obviamente, planejada, trabalhada, que nós teremos um resultado melhor e alcançaremos, obviamente, índices melhores para Santa Catarina, que está num lugar de saneamento básico não tão bom. Obrigado, ex-governador, obrigado, atual governador, obrigado a todos os envolvidos nesse processo e o Farol de Santa Marta agradece a todos. Obrigado. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Maurício Scudilarchi. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Pode fazer aqui de perto, pode fazer de perto aqui. Fazer uma transmissão ao vivo também, fazer uma concorrência para a TVAL aí, né, Bruno? Tem que entrar nesse novo modelo aí, né? Então, é que nossas assessorias são meio acanhadas, mais devagar, né? Eu estou aqui falando nesse momento, a gente brinca, mas o momento é de indignação. A questão da BR-282 lá, Mauro, no nosso extremo oeste. E que não é só lá, nós temos o problema da 470. Lá a população cobra achando que só lá os deputados não estão cobrando, não estão exigindo. Temos o problema da 163, e a 163 era uma rodovia com dificuldade, com problema, mas dava para transitar. O governo federal fez um projeto de 163 milhões, deputado Bruno. Daí derrubou morro, abriu lateral. Quando estava tudo bagunçado, abandonou a obra. É um caos
a BR-163 no extremo oeste. Agora, liberaram 58 milhões para 282, Chapecó a São Miguel do Oeste, para fazer 30 quilômetros de terceira faixa, para melhorar. Agora que está tudo bagunçado, a empresa está abandonando a obra porque não tem contingenciamento. Quer dizer, já tinha 70 ruim, 70 quilômetros, agora eles vão atrasar e prejudicar mais 130 quilômetros. Queria mostrar um vídeo que nós fizemos, eu fiz no domingo, fiz questão de ir lá e filmar essa rodovia para mostrar a inconsequência do governo federal, do DENIT. Precisamos que os senadores, precisamos que os deputados federais tomem uma posição. Falei com o governador do estado e aquilo não pode acontecer. É tão grave quanto a nossa via expressa aqui, é um problema grave que nós temos lá. Então, aqui, chegando em Maravilha, ó, à beira da rodovia tem verdadeiras valetas e uma situação bem precária da BR-282. Então, não sei se a técnica vai conseguir. Depois tem uma foto, inclusive, que demonstra como parte da rodovia está. Fizeram um rebaixo para colocar pedra, para fazer uma lateral, uma terceira faixa com sustentação e, infelizmente, agora que está aquela valeta feita ao lado da BR, as obras estão abandonadas, o governo, a empresa já carregou as máquinas em caminhões, é uma empresa mineira, a Traçado, que ganhou a obra, e nós estamos, infelizmente, nessa situação. Não sei se vai conseguir mostrar. Ah, o buraco ali da rodovia. Ó, isso é uma situação gravíssima. O acesso ao município de Maravilha, ao lado da rodovia aí, tem mais de quase 2.000 funcionários que trabalham nessas empresas. Essas obras não podem parar. A entrada da cidade, a entrada da cooperativa. Pode tirar o som. Ó, o rebaixo que foi feito lá na lateral da rodovia, quase meio metro de rebaixo, e agora a empresa está recolhendo todas as máquinas que estão nesse trajeto aí, entre Chapecó e São Miguel do Oeste. E nós vimos que o governo federal liberou ontem 2 bilhões para a conclusão de obras e manutenção de rodovia. Então, acho que lá em Brasília nós estamos meio fracos de representação, porque tem obra para a Bahia, tem obra para o Mato Grosso, os 2 bilhões, e aqui querem deixar essa rodovia 282 em Santa Catarina nessa situação. Passa nessa rodovia todos os containers que trazem as cargas para os portos do nosso litoral, Porto de Itajaí, vem toda a produção de milho para manter as agroindústrias. Como é que agora o governo federal vai abandonar uma obra nessa situação? Isso aí tem que levar o presidente da República, isso aí tem que o ministro tomar uma decisão. Mandei cópia desses vídeos para todos os deputados federais, para todos os senadores. É inadmissível que essa obra fique agora nesse estado que se apresenta no momento aí de abandono. Então, depois eu tenho uma foto ali
que mostra realmente como estão as laterais, a indignação das pessoas é muito grande, não se sabe o que fazer, se trancar rodovias, fazer um protesto, mas eu acho que o primeiro protesto tem que ser dos deputados federais, dos senadores, que não podem aceitar isso para Santa Catarina. Ouço ali a publicação nas redes sociais, tem locais, inclusive, que essa terceira faixa já está pronta para receber o asfalto, só falta a última camada. Isso aí vai ficar 3, 4 meses, 6 meses abandonado. Na terceira chuva vai destruir toda essa base que foi feita e aí nós perdemos tudo que foi feito, que foi investido até agora. Ouço, caro colega da região, deputado Onir Mocelin. Deputado Maurício, parabéns pela apresentação ali. É triste ver dar medinha na boca, depois tirar, né? Quem já acompanha, que a gente sempre tem que pegar justamente de Chapecó a São Miguel do Oeste, o pior trecho da 282, e quando eu passei lá a última vez, mês passado, e verifiquei que estava sendo realizada todo aquele empreendimento de fazer a terceira faixa, a gente sabe todo o transtorno, parando a rodovia, entende as dificuldades que tem de trafegar em uma rodovia que está fazendo obra, mas está feliz por ver que agora estava sendo realizado um sonho de ter, pelo menos nas subidas, a terceira faixa, como você mesmo expôs. Toda a produção do extremo oeste ali passa pela 282 para vir para cá, pelo litoral. E então ficamos muito tristes em ver a notícia de que os recursos ali tinham sido retirados, as máquinas estão saindo, então para voltar novamente, às vezes é uma dificuldade. E o que eu proponho, a bancada do Oeste, nós somos 16 deputados, além de fazer um contato com os nossos parlamentares federais, deputados, senadores, se for necessário também fazer em bloco, uma busca em Brasília para conversar com o ministro, com o presidente, para que a gente consiga fazer com que essa obra não pare por muito tempo, porque ela já parou. E então, nós temos que fazer que ela tenha continuidade. Espero que nós consigamos êxito e conte comigo para trabalhar nesse projeto aí. Obrigado, deputado Coronel Mocelin, Vossa Excelência, que conhece bem a região, nasceu em São Miguel do Oeste. Todos os jornais, governo anuncia investimento de 2 bilhões para rodovias, com data de ontem. Ontem o governo anunciou, os jornais todos têm a manchete. Aí, não quero que tire de ninguém, mas se tem 2 bilhões para o Brasil, ali, deputado Bruno, precisa 35 milhões, segundo a empresa. Aí vão parar uma obra que já investiram um monte. Aqui já está pronta essa parte do asfalto para só receber a camada asfáltica. Isso aí, se ficar abandonado, 3, 4 chuvas, 2 meses, essa situação não se recupera mais. Então, esse é o nosso pleito. A bancada do Oeste já aprovou ontem moção nesse sentido, e nós temos que cobrar, sim, do governo federal. É inadmissível. 2 bilhões. Mais 30 segundos, deputado. 2 bilhões. 2 bilhões para o Brasil, governo federal, Ministério da Infraestrutura liberou, e não tem 35 milhões para terminar uma obra fundamental que já está na sua fase de conclusão, na sua última etapa aí, para atender todo o estado de Santa Catarina, porque ali é a rota da produção, é a rota do milho, é a... Ok, deputado, na verdade, esses 35 milhões, eles não completam a obra, Maurício. Ela ultrapassa 100 milhões, seria a segunda etapa, esses 35 milhões. Entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário destina-se ao Bloco Social Liberal, PSL e PR.
Na sequência, bloco parlamentar PP, PSB, PRB, PV, pelo tempo de 12 minutos. Intercalam o horário do bloco deputado Bruno Souza e deputado Nazareno. Somente o deputado Bruno. Boa tarde a todos. Quero primeiro cumprimentar o deputado Maurício Kudlak pela fala. Às vezes eu penso que Santa Catarina é um pouco penalizada pelo seu relativo sucesso, e o seu sucesso relativo em relação ao resto do Brasil, por ter conseguido alguns indicadores e outros resultados de desenvolvimento um pouco melhor que o resto do Brasil. Somos, às vezes, um pouco penalizados por isso, porque produzimos muito, coletamos impostos demais, enviamos para Brasília e, às vezes, não tem 35 ou 135 milhões para acabar com uma obra, sendo que enviamos bilhões e bilhões de reais a Brasília e, infelizmente, não volta. Isso infelizmente, é assunto recorrente, todos vivemos falando sobre isso, mas eu fico pensando que, às vezes, não mandam porque acreditam que Santa Catarina não precisa, ou então, que não sei qual é o problema. Mas o que é o fato é que nós temos que rediscutir logo, não só esse pacto federativo, que, na verdade, para mim, antes de discutir até o pacto federativo, deveríamos discutir o dinheiro que é tirado das pessoas, não deveria nem sair das pessoas, mas já que uma vez que sai do bolso delas, que vá, então, para quem produz e que seja proporcional àquilo que arrecada, né? E em relação também a esse desrespeito com Santa Catarina, eu quero falar sobre um tema que, na minha opinião, é um dos maiores respeitos do nosso Estado. Isso é um tapa na cara de todo mundo que vive na nossa região da grande Florianópolis. Eu tenho como colega o deputado Nazareno Martins, que conhece bem Palhoça e toda a região e sabe como a nossa situação está calamitosa em relação ao trânsito, e a Prefeitura de Palhoça bem tem tentado fazer diversas ações, inclusive entrou no Ministério Público, entrou com ações para que a autopista Litoral Sul, que é responsável pelas obras do contorno viário, consiga fazer apenas o que é de direito da população da nossa região metropolitana, que é o contorno viário, contorno esse que já se tornou uma daquelas grandes lendas que se contam, né? Obras que nunca terminam, obras que, ao que parecem, deixam a população refém de uma empresa que é responsável por construir e uma agência reguladora, a NTT, que da sua parte não regula, não fiscaliza e nem cobra. E aí, se depender também do superintendente nacional da NTT, também não sei se vai acontecer, já que o mesmo foi semana passada alvo de busca e apreensão e de uma ação no Ministério Público, justamente para averiguar as suas ações à frente da NTT. Ou seja, de um lado, temos uma empresa que está cobrando pedágio e que deveria destinar 20% desse pedágio para a obra de contorno viário, e esta obra era para estar pronta desde 2012, e não entrega. Do outro lado, temos uma agência reguladora responsável por toda a regulação do transporte terrestre de 200 milhões de pessoas, que simplesmente, da sua parte, não faz nada também. Parece que não está vendo que a obra não está pronta e parece que quase 8 anos de atraso na entrega não tem sido suficiente para demonstrar que algo tem errado. Afinal, o que são 8 anos de atraso? O que é uma população que leva 1h30 para percorrer 16 quilômetros? O que é uma população que não consegue mais trabalhar e produzir numa região metropolitana simplesmente porque as filas não permitem, porque a BR-101 hoje está totalmente congestionada? O que é isso, né? E o prazo para entrega, que é para 2021, dezembro de 2021, ainda esse prazo depende da conclusão de alguns túneis que levam 3 anos em médias para serem feitos. Ou seja, 2021, obviamente, não será entregue também tal obra. Mais uma vez, será dilatado esse prazo. E o que eu fico abismado, eu começo a ficar incomodado, não é mais com a autopista Litoral Sul,
não é mais com a empresa responsável pela obra. O que me incomoda nisso tudo é o pessoal lá em Brasília que parece que não está enxergando isso, parece que está de brincadeira aqui com o catarinense, parece que é só catarinense, são só algumas milhões de pessoas que ficam presas no trânsito, né? Vamos resolver tudo aqui nos escritórios de Brasília, vamos conversar a NTT e a autopista, e a gente se resolve, a gente conversa aqui, vamos ser um pouco mais flexível, né? Eu fico pensando, essas conversas entre a agência reguladora responsável por fazer cumprir a obra e a empresa que deveria fazer a obra, essas conversas devem ser muito interessantes, deve ter um mel ali, deve ter uma argumentação muito interessante para que isso apenas passe, os anos passem e essa obra simplesmente não seja entregue para a população. Quem mora na região da Grande Florianópolis sabe muito bem do que eu estou falando, ou o que é passar 1h30 olhando para uma placa na sua frente, porque simplesmente o trânsito não anda. Por isso, agora, na segunda-feira, teremos uma audiência pública, e não sei se a equipe técnica consegue colocar, por favor, mas teremos uma audiência pública. Essa é uma das partes da obra do contorno viário, como que está hoje, né? O contorno que não é contorno, porque não sai, nunca fica pronto isso. Essa é uma foto e uma convocação para a audiência pública que nós vamos fazer no dia 22, segunda-feira agora, às 14 horas. Então eu peço a participação dos parlamentares que puderem estar presentes para nos ajudar a mostrar o desrespeito que é feito com os catarinenses dia a dia, enquanto esta obra não é entregue. Isso é um desrespeito com Palhoça, com São José, com Biguaçu, com Florianópolis, com o governador Celso Ramos, com Paulo Lopes, com todos que moram nas imediações da Grande Florianópolis. Isso é um desrespeito, então estão todos convidados a irem. Não sei se os responsáveis técnicos vão ser responsáveis ao ponto também de irem lá no dia. Eu espero que sim, que possam responder pelos seus atrasos e dizer por que a população ainda está perdendo o seu tempo em filas e não gastando o seu tempo com a sua família ou com aquilo que realmente importa. Então o convite está feito, segunda-feira agora, essa audiência pública, novamente, peço a presença de todos os deputados que puderem estar presentes e para nos ajudar a mostrar que esse é um tema fundamental e que essa casa não vai aceitar esse desrespeito com os catarinenses. Um outro convite que eu novamente faço aqui para todos os senhores é amanhã, às 2 horas, no Conselho Regional de Contabilidade, o CRC, nós vamos discutir um dos maiores absurdos que acontecem nesse momento com os catarinenses, aqueles que produzem. Um dos maiores absurdos se chama Bloco X. Bloco X é uma obrigação acessória que será obrigatória a partir de junho. O prazo que foi já adiado vence agora final de maio, ou seja, a partir de junho, todos os empreendedores terão que cumprir com mais uma obrigação acessória que, além de onerosa, custosa e que leva muito tempo do empreendedor, eu também não sei por que o Estado quer esse tipo de informação. Eu tenho uma impressão que vão receber essa informação e não vão fazer nada. É o Estado novamente terceirizando a sua incapacidade de fiscalizar e cobrar impostos, ele terceiriza para o pagador de impostos. Infelizmente, mais essa obrigação irá começar a partir de junho. Eu solicitei uma audiência com o governador, onde iremos entregar o manifesto das entidades, que será assinado justamente amanhã. Então eu convido os deputados, principalmente aqueles que são da base também, para estarem lá amanhã, porque é importante entenderem o problema do Bloco X e entenderem que não é apenas um nome complicado, não é apenas alguma coisa técnica e árida e distante do dia a dia do empreendedor. Não, é uma obrigação de diariamente os empreendedores enviarem um saldo de estoques, transmitirem diariamente isso para o fisco catarinense. Todos os empreendedores precisarão ter uma pessoa disponível apenas para ficar fazendo cálculo de quanto entrou e saiu no dia, terão que ter uma pessoa especializada, envolvida apenas para cumprir uma obrigação acessória. Eu lembro para os senhores que o Brasil já é o país onde mais se gasta tempo, apenas para se calcular e saber quais impostos se pagar.
são 1.958 horas. A Bolívia, que é a segunda colocada, gasta-se 1.026. Então, esse convite fica para todos os senhores que tiverem interesse também no setor produtivo, e entender o setor produtivo, e entender as suas dores, e poder ajudar no setor produtivo a gerar mais emprego e renda. Esse convite fica aberto a todos os senhores, amanhã, às 2 horas, no CRC. Todos que tiverem esse interesse em ajudar o setor produtivo, ajudar esta causa, quem entender que é importante nós temos o setor produtivo trazendo e empurrando esse Estado para frente, que esteja amanhã lá, porque não há outra solução a não ser a prorrogação do Bloco X e depois a eliminação e substituição por completo do emissor de cupom fiscal, que apenas Santa Catarina ainda utiliza. Nós estamos apostando no avanço do retrocesso. É impressionante isso. Nós apostamos naquilo que o Brasil inteiro já desistiu, aquilo que o Brasil inteiro já viu, que é do passado, que não serve mais, nós continuamos apostando nisso. Nós temos que eliminar isso rapidamente, fazer a substituição o quanto antes para a nota fiscal eletrônica ao consumidor e acabar com obrigações como o Bloco X. Então, o convite fica para aqueles que forem interessados no tema. Muito obrigado. Próximo horário destinado ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Não havendo orador inscritos, próximo tempo destina-se ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos, com a palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham essa sessão, vejo também com preocupação essa questão do contingenciamento de recursos da BR-282, já que nós temos as nossas rodovias no estado em precárias condições, tanto as federais quanto estaduais. Portanto, esse movimento para descontingenciar esse recurso é muito importante e nós temos que fazer, de fato, chegar isso em Brasília. Hoje, inclusive, falando de rodovias e das nossas SCs, estivemos, junto com lideranças do município de Matos Costa e Calmão, em audiência com o secretário da Infraestrutura sobre a retomada dos serviços das obras da 135 no trecho de Calmão a Matos Costa, onde esperamos que, de fato, possa, o quanto antes possível, essa obra estar sendo retomada, conforme nos assegurou o secretário. Aproveitamos também para questionar sobre a retomada das obras da BR que liga Jaborá a Ouro, que está paralisada, e da mesma forma tivemos a perspectiva de que poderá nos próximos dias essa obra ser retomada, e é o que nós esperamos realmente e a população da região espera. Então, senhor presidente, essa questão das rodovias tem sido objeto aqui de muitos debates e certamente voltaremos muitas vezes a esse tema ainda. Eu queria aproveitar também esses poucos minutos que ainda resta, e nós estamos justamente em época de debate da reforma da Previdência, e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está justamente analisando a admissibilidade, deputado Sérgio, inclusive sobre os aspectos constitucionais, e tem um aspecto que passou assim, por enquanto, meio quieto, mas que agora está vindo a público, inclusive com algumas reportagens da grande imprensa nacional, que é um artigo embutido ali dentro da reforma e que vai prejudicar sobremaneira as pessoas que precisam de remédio do SUS, do Sistema Único de Saúde. A nova redação ali na reforma constitucional inclui os termos por ato administrativo, lei ou decisão judicial. Esse arranjo, segundo especialistas, dificulta o acesso a remédios e tratamentos obtidos com decisão judicial. No texto, então, foi inserido um dispositivo
para impedir a distribuição de remédios a pacientes da rede pública de saúde obtidos de decisão judicial. Altera lá o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição. Esse trecho ali trata do orçamento da Seguridade Social, que abrange saúde, previdência e assistência social. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido por ato administrativo, lei ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio, diz então essa PEC. Eu abro aspas e trago aqui a opinião de um professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, professor Roberto Dias, que diz o seguinte: ao se dizer que uma decisão judicial não pode ser proferida sem fonte de custeio, está se violando a possibilidade de acesso à justiça. Essa é uma cláusula pétrea que não poderia ser alterada. Portanto, senhoras e senhores deputados e catarinenses que nos acompanham, o Estado aqui, compreendido como um todo, a União, que deveria ser o guardião e zelar pelas políticas públicas que reparam as desigualdades, está atuando de forma contrária, como é o caso destes itens da Previdência, e hoje abordando especificamente esse item, que vai dificultar o acesso das pessoas aos remédios do SUS. Portanto, eu espero que, entre outros itens, mas me refiro especificamente a esse item, que esse item aqui, de forma alguma, possa sequer ser admitido para a tramitação, porque seria mais um prejuízo que a população mais pobre e mais necessitada vai sofrer. Na Comissão de Saúde, nós diariamente recebemos pedidos de pessoas falando de medicamentos, da falta de medicamentos, da dificuldade de acesso a medicamentos, e ser introduzida essa mudança aqui vai dificultar mais ainda. E o pior de tudo, introduzido de forma meio que sorrateira ali, numa reforma de Previdência, quando você está tratando de Previdência, um artigo que a gente poderia dizer, um artigo maroto ali, que vai prejudicar milhares e milhões de pessoas. Espero, portanto, que não seja aprovado de forma nenhuma essa artimanha que está colocada ali no projeto de reforma da Previdência. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário destinado ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Não havendo orador inscrito, esta presidência suspende a presente sessão para atender requerimento de Sua Excelência, a deputada Marlene Fengler, endossada aqui pelo deputado Kennedy Nunes e pelo deputado Milton Robos, para que possamos receber aqui na tribuna deste Parlamento a secretária municipal de Cultura, Gabriela Ruggeri, secretária municipal do Turismo, Viridiana Falchetti, a rainha Milena Falchetti, a princesa Laura Röden, para que possam expor e fazer os convites para a 7ª Expotilhas, Feira Agropecuária e Industrial, que acontecerá nos dias 26 a 28 de abril de 2019, no município de Três Etilhas. Fiquem à vontade. Boa tarde, excelentíssimo presidente, aos deputados, a todos os presentes. Primeiramente, a gente gostaria de pedir para passar um videozinho de 3 minutinhos sobre o evento que vamos divulgar. Sétima Expotilhas em Três Etilhas, de 26 a 28 de abril. Destaques da agricultura, pecuária, comércio e indústria. 56 anos de emancipação. Sétima Expotilhas, de 26 a 28 de abril. Realização Prefeitura de Três Etilhas.
Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu sou Gabriela, secretária municipal de Cultura, e estou aqui com a secretária de Turismo e a rainha princesa da festa da 7ª Espotilhas. Estamos aqui representando o prefeito Mauro Dresch e gostaria de já agradecer ao deputado Milton Obus, também a deputada Marlene, que fizeram a solicitação para divulgarmos a nossa festa. A Espotilhas, a sua idealização surgiu em 1970, quando o padre Johann Otto King fundou a primeira sociedade de turismo de Três Itilhas. Ele foi um prepulsor do turismo e também do desenvolvimento econômico da nossa cidade. E, na época, com essa sociedade de turismo, foi possível ele buscar recursos para fazer a exposição de máquinas agrícolas. Então, até 2014, nós tínhamos em torno de 30 expositores, num espaço relativamente pequeno. E, em 2014, então, o prefeito Mauro, a administração municipal, adquiriu um terreno com mais de 200 mil metros quadrados, em que foi possível ampliar a nossa festa. E, hoje, nós temos em torno de 160 expositores, além de shows nacionais para os jovens, que era um pedido, né, de muitos anos para aquela região. E, principalmente, o evento busca valorizar a nossa agricultura, que hoje a agricultura é a segunda fonte de renda do nosso município. Tanto é essa valorização que a rainha e a princesa que aqui estão hoje, elas são filhas de agricultores, é um dos requisitos para participar do concurso. Então, estamos aqui para fazer o convite a todos vocês, cada um aqui vai falar para convidar, e agradecer a oportunidade por estar aqui. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Como vocês já viram no vídeo, então, já foi passado um pouquinho sobre a nossa festa, sobre Três Itilhas, que além da agricultura também é um turismo muito forte lá. Começa no dia 26 de abril, então, as Espotilhas, na sexta-noite, a abertura das exposições. Após, teremos o show, então, do Luan Santana. No sábado, dia 27/4, temos o César Menotti Fabiano, como mostrou no vídeo também do Lucas Luco. E no domingo, um show gratuito para toda a população, que é Altair e Alexandre. Então, agora as meninas vão fazer, a rainha da Espotilhas vai fazer um convite especial também para vocês e falar um pouquinho, e depois a princesa também da Espotilhas. Boa tarde a todos. Eu sou Milena Falquete Barrichello, sou a rainha da 7ª Espotilhas. Eu tenho o privilégio de estar aqui representando a agricultura e a Espotilhas, que é um importante evento para a nossa cidade e para a nossa região. Eu gostaria que vocês presenciassem conosco esse importante evento. Muito obrigada. Olá, eu sou a Laura Rodenthaler, a princesa da 7ª edição da Espotilhas, e eu gostaria de convidar a todos para visitar e presenciar o nosso evento. Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, senhor presidente. Muito obrigada. Solicito que aguardem, enquanto que a gente pode oportunizar os nossos colegas deputados a falarem sobre o evento. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados e testemunhar aqui, Gabriela, a beleza de Três Itilhas e o encanto dessa festa. Realmente, o prefeito Mauro, que não pôde estar aqui, com a aquisição daquele terreno, com a estrutura que se monta lá, deputado Mauro, parece que se está numa cidade muito grande. Três Itilhas é uma cidade pequena, uma cidade bela, linda, uma cidade turística de Santa Catarina, que muita gente visita, e é uma bela oportunidade de participar dessa feira, que traz também, deputado Márcio, traz a pujança do trabalhador e da agricultura, do agronegócio de Três Itilhas. Eu pude estar lá no ano passado e testemunhar isso. Então, é um belo lugar, estender o convite aí para todos os deputados e deixar, através de vocês, da rainha, da princesa, da Secretaria de Turismo também, Gabriela, que vocês deixem um abraço lá para o prefeito Mauro e o nosso reconhecimento pelo esforço de fazer Três Itilhas cada vez mais bem conhecida, e vocês sabem muito bem receber o povo de Santa Catarina lá. Parabéns. Aliás, um bonito nome, o nome do prefeito, né? Nome bonito, né? Brincadeiras à parte, a presidência deseja sucesso no evento, na feira, né? Que seja como as demais, coroada de êxito. E agradece a presença de vocês também aqui nesse parlamento. Muito obrigado. Obrigada. Reaberta a sessão, consulto os senhores líderes, senhores deputados, se podemos antecipar a ordem do dia em 30 minutos, se assim for o entendimento de todos, excepcionalmente hoje, em virtude do feriado da Semana Santa. Deputado Milton Obus. Pela ordem, só enquanto a princesa e o pessoal de Três Itilhas está aqui,
para a gente fazer uma foto com os deputados, já que nós temos um pouquinho de tempo, para que isso vá para 13 Itilhas também, convidar a rainha, a princesa, a Gabriela, a secretária de Turismo, para vir aqui e convidar os deputados para a gente fazer uma foto, deputado Mauro. E respondendo, então, pela liderança aqui do nosso bloco, nós estamos perfeitamente de acordo, eu só não sei se nós teremos gente no plenário agora para deliberar projetos importantes. É isso que acho que é importante a gente consultar e tentar dar um tempo de chamar os deputados, então, para plenário, se nós anteciparmos a ordem do dia. Obrigado. Não tenho como não atender o requerimento de Vossa Excelência. Está suspensa a sessão novamente para que possamos fazer os encaminhamentos, mas antes ouço o deputado... Queria concordar também com a ordem do dia e antecipação, e também dizer que o regimento prevê o andamento da sessão, não há necessidade de interrupção. Isso também é uma anomalia que foi criada aqui, então, me parece não tem porquê, porque nós, deputados, temos a sessão do começo ao fim. Então, não, essa é uma anomalia que foi criada, essa suspensão aí, mas não vejo por que suspensão de sessão nesse momento. Reaberta a sessão, pela ordem, ouço o deputado Gerri. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria fazer um registro aqui, agradecer ao secretário Douglas Borba pelo empenho, pela dedicação da reabertura do nosso Cine de Ituporanga. O Cine que está fechado, Sargento Lima, 10, 12 dias, atende mais de 10 municípios daquela região, inclusive o município de Angelina e Bom Retiro, e com um grande empenho, a grande ajuda do secretário Douglas, o Cine hoje de Ituporanga reabriu, a pedido do nosso vereador Diogo, de tantas outras lideranças, prefeito, então fico muito agradecido ao secretário Douglas, muito obrigado. Conforme o entendimento, então passamos à ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Milton Alves. Só pela preocupação e pela importância do projeto, como nós temos um quórum baixo hoje, porque temos vários deputados acompanhando lá a vistoria no aeroporto Hercílio Luz, aqui em Florianópolis, eu pediria a retirada da votação do PLC 044, porque eu acredito que nós não tenhamos voto suficiente para deliberar e não podemos prejudicar um projeto tão importante, né, em função de um quórum não qualificado na tarde de hoje, que está perfeitamente justificado. Ok, deputado. Votação da redação final do projeto de lei 13.6/2019, autoria deputado Márcio Machado. Inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina o Festival de Carnes de Qualidade da Serra Catarinense, realizado no município de Palmeira. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 152.5/2018. Autor, deputado João Amin. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais utilizarem canudos fabricados com produtos biodegradáveis ou similares no Estado. Regime de prioridade ainda aprovado em 2018. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Havendo quórum baixo para a deliberação do projeto de lei complementar que exige, no mínimo, a presença de 21 deputados estaduais, esta presidência retira, e atendendo o requerimento do autor da matéria, deputado Milton Robles, retira da discussão e votação o projeto de lei complementar 44.8 de 2017.
Pedidos de informação. Pedido de informação 170. Autor, deputado José Milton Schaeffer, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca dos voos da empresa aérea Latam, via Aeroporto Regional Humberto Bortoluzzi, no município de Jaguaruna, estarem suspensos em face da não operação do Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndios. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 174, autor deputado Coronel Mocelin, apelando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense para que seja elaborada a lei que permita o porte de arma de fogo e de munição aos agentes socioeducativos fora do expediente. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 175, autor Bancada do Oeste, apelando ao Presidente da República, ao Ministro da Infraestrutura, Presidente do DENIT e ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense para a reversão de medida que possam implicar em cortes orçamentários para as obras das rodovias BR-282 e BR-158. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 176, autor deputado Milton Robles, apelando ao Fórum Parlamentar Catarinense por projeto para retorno de pelo menos 50% do imposto de renda aos municípios recolhido por seus munícipes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 177, autor deputado Márcio Machado, apelando ao superintendente do DENIT pela realização de uma campanha permanente de conscientização voltada aos condutores de veículos visando a proteção de animais silvestres ao longo da malha rodoviária. Em discussão. Com a palavra o autor deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a vossa senhoria, cumprimento a mesa diretora, nobres deputados, o público se faz presente. Essa moção de apelo vem ao encontro de quando nós estamos viajando nas BRs, nas SCs, nas rodovias, encontramos inúmeros animais atropelados, animais silvestres. Existem áreas, senhor presidente, que é o corredor ecológico. Assim, se faz necessária a presença do Estado para conscientizações permanentes, através das campanhas, para que quando tem um corredor ecológico, seja colocada uma placa, atenção, corredor ecológico, e ao longo desse trajeto, que nós tenhamos também placas informando que tem animais silvestres na pista. Não é possível que a gente ande em alta velocidade ou que não respeite a natureza. E assim acontece esses atropelamentos, animais que a gente percebe que eles estão parados e o cidadão, às vezes de forma muito maldosa, ele dá sinal de luz ou coloca luz alta, o animal para na estrada, ele atropela o animal. Então nós temos que sim ter a responsabilização disso, claro, que não de forma culposa, mas de forma dolosa, quando ele tem intenção de matar o animal, e assim se faz necessário, sim, que o superintendente do DENIT inicie essas campanhas de conscientização e mais placas. E assim como membro também da Comissão do Meio Ambiente e Turismo, vou conversar com o nosso presidente Ivan Nates para que a gente convide o IMA, convide essas instituições, para que a gente possa ter esse entendimento e trabalhar de uma forma muito consciente frente à Pachamama, conhecida como a Mãe Terra, que a gente respeite também os nossos animais que estão aí na natureza e que a gente tem que, quando a gente vê o desenvolvimento, é claro que cria suas estradas, mas também que a gente tenha consciência. Muitas vezes a gente vê vídeos, deputado Nazareno, que de repente está passando alguns animais, todo mundo para poder passar os animais, e aqui não, a gente percebe que existe essa não respeito à natureza, não respeito ao outro. Então quando a gente começar a respeitar o outro como ser vivo, porque é um ser vivo, ele sente dor. Aqui nessa casa foi aprovado que os animais, os gatos, são seres sencientes. Que significa isso? Que tem dor, tem angústia. Quando você tem um animal de estimação, você tem que muitas vezes ter um diálogo com ele, conversar que tu vai poder viajar, senão ele fica ali entristecido. Então precisamos mesmo ter uma ação e um olhar diferenciado também para os animais silvestres. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Moção 178, autoria do deputado Márcio Machado, solicitando ao superintendente do DENIT a colocação de placas advertindo o condutor do veículo da possibilidade de presença de animais nas imediações das rodovias estaduais para que não sejam atropelados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos e indicações. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 349 a 355, autor deputado Valdir Cobalcini. Requerimentos 356 e 357, autor deputado Fernando Krelink. Requerimento 358, autoria deputado Laércio Schuster. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 518 e 533, autor deputado Jair Mioto. Indicação 519, autoria deputado Sargento Lima. Indicações 520 e 521, autoria deputada Ada De Luca. Indicação 522, autor deputado João Amin. Indicações 523 a 530, autoria deputado Milton Robos. Indicações 531 e 532, autoria deputado Mauro de Nadal. Indicações 534 e 535, autoria deputado Márcio Machado. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, deputado inscrito, deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o presidente em exercício, o deputado Mauro de Nadal, deputada, deputados, o público se faz presente nas galerias, quem nos assiste nos canais respectivos. Senhor presidente, hoje tive a grata satisfação de receber no meu gabinete algumas protetoras, no qual pediram que a gente tivesse uma ação mais efetiva em relação à proibição da farra do boi. Nós sabemos que ela é proibida, mas infelizmente ainda algumas ações acontecem no estado de Santa Catarina, especialmente aqui na macro-região da Grande Florianópolis, Balneário Camboriú, e nós temos que ter uma atuação de fato. E a partir desse momento, em conversa com elas, eu quero aqui agradecer o comandante-geral da Polícia Militar, Carlos Alberto, que me atendeu prontamente, junto com as protetoras, e mostrou o trabalho, deputado Mocelin, belíssimo, que estão fazendo em relação à coibição, à inibição da prática da farra do boi. Então, fico muito contente, deputado Lima, de a gente ter recebido essa demanda e ter contribuído também para a maior conscientização. Ontem, eu tive também a honra de ser recebido pelo governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, no qual nós tivemos uma comitiva do Lions Club, daquele importante projeto, ora, emanado, assinado por todos os deputados e deputadas, para a conclusão do Hospital de Olhos, aqui em Palhoça, no município vizinho, que irá agregar o Distrito 9 dessa importante instituição. Então, além da Grande Florianópolis, parte do Norte, deputado Fernando, que é da sua região, parte do Sul e também parte da Serra Catarinense. Esse hospital, faltam apenas 3 milhões para poder comprar os equipamentos, fazer funcionar essa obra de grande excelência. E o governador assim entendeu da magnitude e ainda mais respaldado pelos 40 deputados, respaldado também pelo Lions Club, uma instituição de grande relevância e credibilidade, que faz um trabalho extraordinário, e isso nos engrandece, entendendo que sim, tem um novo olhar, tem um entendimento para que a gente possa trabalhar de forma coletiva, e isso nos engrandece. Bem como, conversando com o governador, e uma pequena explicação sobre a questão das compras, que agora vão ser todas através online. Tinha uma compra, por exemplo, de gás, oxigênio, no qual no ano passado o certame licitatório foi de 24 milhões de reais. A mesma compra, o mesmo equipamento,
neste ano foram pagos 12 milhões de reais. O que aconteceu? Será que teve um desconto? Será que teve uma liquidação? Não. É porque quando no ano passado se comprava esse produto, existia um atravessador. E agora o governo entrou em contato direto com o fabricante, fez o certame licitatório, economizando 12 milhões de reais aos cofres públicos, assim possibilitando honrar os seus compromissos, assim possibilitando fazer algo que nós precisamos, que é a transparência, a economia, fazer mais com menos. Nesse caso, trazendo grandes frutos para o Estado de Santa Catarina. Bem como conversando com o secretário Júlio Borba sobre a estatização, na realidade é a desafetação da SC-114 do Caminhos da Neve, lá na Serra Catarinense. Ontem nós recebemos aqui o lançamento da Festa Nacional da Maçã, comentou que em logo o governador irá encaminhar esse projeto. Nesse momento, o DENIT está trabalhando com os levantamentos topográficos da área, porque a SC-114 é uma rodovia muito extensa. E a partir desse momento, com o projeto, nós iremos, eu acredito, votar por unanimidade e aprovar esse projeto para que continuem as obras da famosa Ponte da Goiabeira, que é uma ligação entre o Rio Grande do Sul com a Serra Catarinense, que infelizmente está travado. O pessoal, os próprios colonos, os próprios moradores, os agricultores, eles fazem a manutenção da obra, porque como é divisa, então existe sempre uma questão, quem que vai fazer, será que é outro? E agora com a federalização, de fato, de direito do Caminho das Neves, irá beneficiar e muito. Outro ponto importante que ressalta é o governo entender que os municípios, através das suas associações, bem como através dos consórcios, serão adquiridas usinas de asfalto. Deputado Mauro de Nadal, debate tão importante que é aqui que irá trazer estrutura. Este é o pensamento de um Estado, não o Estado mínimo do mínimo, mas o Estado também que assuma o seu compromisso da questão da infraestrutura, do desenvolvimento, e assim, com as usinas de asfalto, irá trazer algo espetacular para a infraestrutura da malha viária do Estado. Mas, entretanto, conversando com o governador, apresentei uma proposta que essas usinas sejam de asfalto ecológico. O que significa isso? Que você tem um equipamento que tu tritura os pneus, que duram 600 anos no meio ambiente, no qual você adiciona na liga asfáltica, possibilitando maior economia do asfalto, porque a durabilidade é de 40% a 50% a mais, redução da aquaplanagem, no qual vai permeabilizar a água da chuva, em grande parte através da sua estrutura, porque os poros, você não tem a impermeabilização, mas sim ele é permeável, ele consegue assumir esse compromisso com a natureza, bem como o pneu, com a massa asfáltica, ele tem maior aderência, reduzindo também os acidentes. É tudo de bom. Então, por que não atuarmos numa questão de um lixo, que é o pneu, que é altamente destruidor para a natureza, porque ele dura 600 anos. Imaginamos nós, se Pedro Alves Cabral, que descobriu o Brasil, trouxesse um pneu de presente para os índios, até hoje esse pneu estava na natureza. Por quê? Porque demora 600 anos para decompor o pneu. Mas assim, trazendo essa estrutura, triturando o pneu, nós podemos economizar e garantir um asfalto de qualidade, um asfalto de maior durabilidade, algo que o povo de Santa Catarina tanto espera, algo que esse Estado merece como um Estado exemplo para o país como um todo. E assim, nobre presidente, eu encerro a minha manifestação, desejando a todos um final de semana produtivo, agregativo, e ainda mais na comemoração agora da Páscoa, assim desejando a todos uma feliz Páscoa, aos nobres deputados, aos servidores, ao público que nos encontra em casa assistindo. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, da mesma forma, deseja uma feliz Páscoa a todos, os colegas deputados, deputadas, aos nossos servidores aqui da casa, ao público que nos acompanha pela TV Assembleia Legislativa, pela Rádio Alesc, pelas redes sociais
Que essa Páscoa seja abençoada a todos. Esta presidência convoca a nova sessão para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.